Muito boa noite a você que se liga na TV Pantanal, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Boa noite, como vai? Vai bem? Tomara que sim. Eu espero realmente que você esteja bem. E mais do que isso, eu espero que você permaneça bem. Para permanecer bem, é preciso que você também faça a sua parte, não é? A gente sempre depende da ajuda de Deus, das bênçãos divinas, mas é preciso, fundamentalmente, que cada um de nós façamos e cada um de nós faça a sua parte. Faça ou façamos. Cada um de nós corresponda com aquilo que tem de responsabilidade. Olha só, eu falo isso porque é aterrorizante o que a gente vê nos noticiários e não é sensacionalismo, pelo menos em parte não é exagero. Está realmente, o troço está ficando cada vez pior. A pandemia, uma tal de cepa nova que chegou por aí, ela não escolhe mais idade, não escolhe nada, se é que um dia escolheu, né? Ela está implacável, então é preciso que você cuide de você e cuide dos seus próximos aí, especialmente o pessoal do grupo de risco, o pessoal que tem comorbidade, não é? Seu pai, sua mãe, vô, tios, os mais velhinhos, não é? E aqueles também que têm comorbidades aí, porque cada dia que passa, hoje eu tive informações aí de pessoas próximas aí que estão no oxigênio lá, entubado, e os médicos balançam a cabeça assim, ó, quando perguntam, e aí, doutor? Então eu estou pedindo aqui que você se cuide aí, esse negócio de aglomeração não vale a pena. Honestamente, não vale a pena. Você se diverte agora, vai lá, come um churrasquinho agora e alegria, mas depois você pode estar causando um mal sem volta. Não é só um pedido, é um desabafo também. Eu, graças a Deus, me curei, eu tive Covid, só que não é todo mundo que tem essa sorte. Tem uns aí que estão lutando, brigando na justiça para ter UTI. Você tem uma ideia? O governador disse hoje, e tem reiterado isso, não é? Que o negócio não é abrir a unidade hospitalar ali, é o material humano. Segundo ele, não se encontra aquele pessoal para comandar as UTIs. Depois eu quero até ouvir aqui a opinião do Lorenberg, depois, ao longo do programa, porque olha que ponto chegamos, falta material humano, faltam pessoas, médicos, enfermeiros, para cuidar da saúde em casos de urgência aí, nesse caso específico da pandemia. Dito isso, seja bem-vindo aqui ao programa Opinião, me perdoe por delongar, de vez em quando eu gosto de fazer uma cutucada nesse sentido, porque eu percebo uma desobediência civil muito grande aí, e o pessoal dançando na frente aí do perigo. E o perigo não é você somente, é levar para casa também, e aí complicar as coisas. Daqui a pouco está chorando aí, de forma inevitável chorar, porque depois já vai ser tarde. Eu quero cumprimentar aqui meu amigo, parceiro Lorenberg Alves. Boa noite, amigo. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E eu também quero cumprimentar o Vicente Vuolo Filho, está aqui conosco, é coordenador do movimento Pro-VLT, rapaz. Sabe que esse movimento, existe uma estrutura montada para segunda-feira, fazer uma vistoria in loco, aqui nas estruturas do VLT, que está parado, enferrujando os vagões lá, não é? Ninguém sabe se funcionar, se vai ter que dar uma empurradinha para ver se pega no tranco. Mas o Vicente Vuolo está aqui para falar sobre isso, sobre essa vistoria que vai acontecer segunda-feira. Boa noite, primeiramente. Você pode tirar a máscara, porque estamos aqui num distanciamento de 1,5 metro, rigidamente sendo fiscalizado. Aí, eu sei que está todo mundo em pânico. O Lorenberg é um que não vai na cozinha sem a máscara, né? Mas aqui a gente está de boa aqui. Muito bom recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite, Paulo Coelho, grande amigo, o querido Lorenberg Alves, dois dos mais respeitados aqui, jornalistas da nossa cidade, e estou à disposição para falar sobre talvez o assunto mais importante, porque trata-se da maior obra parada do país em cidades,
na área urbana. E a obra parada é a obra mais cara que existe. Com certeza. Então, o coordenador Vicente Volo Filho, essa reunião de segunda-feira, ela vai fazer, é lógico que eu falei que é a vistoria, mas consistirá em que critérios, em que detalhes, qual é o objetivo principal dessa vistoria e quem participará dela? Em primeiro lugar, é mais um trabalho do movimento Pro-VLT, já que ele foi lançado há 2 anos atrás, né? E é um movimento cívico e suprapartidário que envolve várias entidades, como a FEComércio, CDL, o Rotary, setores da maçonaria, FEMAB e também o trade ferroviário, como a NP Trilhos, a Cimefre, a ALAF, a ABFER, a EAMESP, são as maiores entidades ferroviárias do país que estarão presentes, inclusive, na segunda-feira. Nós fizemos, ao longo desses 2 anos, inúmeras reuniões, debates, inclusive no Instituto de Engenharia, que estará presente também, que é o fórum para debater um assunto tão importante, que eu quero salientar que eu não sou engenheiro, eu sou economista, mas sempre nos meus artigos, nas minhas opiniões, eu busquei a ajuda dos engenheiros, tanto de Cuiabá como de São Paulo, para subsidiar em dados importantes sobre essa importante obra. Então, a visita na segunda-feira, ela pretende mostrar uma parte do que foi investido com o dinheiro do VLT. A população sabe que houve um empréstimo de mais de R$1 bilhão, e diferente do que o governo do estado fala, houve sim aplicação de recursos tanto em infraestrutura como material rodante, como projeto básico, como equipamentos, e que esse dinheiro não pode ser jogado no lixo, porque nós pagamos, o contribuinte paga para a manutenção dos trens que estão lá no Centro de Controle e Operação, e o contribuinte paga 4 milhões por mês pelo empréstimo de 1 bilhão até o ano de 2047. Então, uma parte desse investimento será mostrado lá no Centro de Controle e Operação na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã. Lorenberg. Coordenador, antes de mais nada, a nossa alegria. E alegria dupla. Primeiro, recebê-lo aqui é sempre bom, enriquece o nosso programa e ajuda muito a reflexão do amigo telespectador. E a outra alegria é de que, ao longo do nosso programa, sobretudo neste ano, nós recebemos políticos aqui e quase todos eles advogam e defendem mesmo o posicionamento do governo do Estado. Faltava o outro lado da moeda. Por isso a importância da presença do senhor aqui, para a gente ouvir o outro lado, até para ajudar a reflexão do amigo telespectador. Por falar nisso, coordenador, eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito da tese e da defesa do governador Mauro Mendes e do governo Mauro Mendes quando mudou o modal do VLT para o BRT. Nesta sua avaliação sobre o que ele defende, eu gostaria que o senhor levantasse também um ponto positivo do argumento do governo e 3 pontos negativos do mesmo argumento do governo. Olha, Lorenberg, sinceramente, eu lamento profundamente a decisão tomada do governador. Uma decisão precipitada, porque ela representa o maior retrocesso da história de Mato Grosso. Hoje, um dos maiores problemas que existe nas metrópoles brasileiras é o monopólio dos ônibus poluentes. É o engarrafamento. Milhares de carros são emplacados todos os dias. E não é o ônibus que é o BRT. É bom que a população saiba que o BRT nada mais é que 2 ônibus ligados à sanfona. Sendo que a última parte, ela é uma parte insegura, que tem causado muitos acidentes
às vezes até com alta velocidade. Os prejuízos são enormes que estão acontecendo no Rio de Janeiro, em Curitiba, em Belo Horizonte, no BRT. Primeiro, o BRT transporta 3 vezes menos que o VLT. Então, ele não resolve o problema da mobilidade urbana. Ele aumenta a superlotação das pessoas. Ele congestiona o trânsito. Ele é mais um instrumento para tumultuar o trânsito, diferente do VLT, que ele percorre sob trilhos, né? O BRT, ele é poluente. Por quê? Ele anda no pneu, é petróleo. Ele anda no asfalto, petróleo. Ele é diesel, ele é petróleo. Aí, Lorenberg, o governador vem com a história do ônibus a bateria elétrico. Não existe no Brasil. E cada ônibus custa só a parte da bateria, do instrumento, lá 2,5 milhões, com a carcaça toda. Um ônibus custa 5 milhões, sendo que o BRT precisa 3 vezes mais que o VLT. Então, o custo é muito elevado. Já o VLT é um transporte ecologicamente correto, além de transportar mais pessoas, ele tem a preferência semafórica. Então, ele vai de uma maneira muito rápida, se desloca para uma estação para outra. E como ele passa muito rapidamente, ele não causa engarrafamento. As vantagens são inúmeras, porque um ponto que eu queria colocar, Lorenberg e o Paulo, é que foi levantado também, nós precisamos investir em saúde, ao invés de preocupar com VLT. Aí é que está. Investir em saúde não é só construir hospitais e aplaudir ver os hospitais lotados com os seus leitos. Investir na saúde é evitar que as pessoas fiquem doentes. Investindo em saneamento básico, qualidade de água 100%, tratamento de esgoto e mobilidade urbana com transporte limpo. Porque essa fumaça preta dos ônibus poluentes, ela mata mais que a pandemia. Se hoje no mundo morreram lamentavelmente 2 milhões de pessoas, 7 milhões morreram de asma, bronquite, câncer de pulmão, que é uma morte silenciosa que ninguém vê, causado pelos combustíveis fósseis desses carros e ônibus que estão aí. Mas no caso da bateria, se for viabilizado isso não acontece, essa poluição toda não é... Ela não acontece em parte porque... Por parte do combustível fóssil, do parte pneu, do pneu, do petróleo. O asfalto também, que traz... E não resolve o problema, esse é um paliativo. Então nós temos que pensar, e eu tive a oportunidade de viajar, acredito que o governador também, e muitos colegas aqui, o mundo, a Europa, o Oriente Médio, Estados Unidos, a evolução do transporte é sobre trilhos. É VLT, é metrô de superfície, é metrô subterrâneo. Então, o governador ele está indo na contramão na mobilidade urbana. Quando o governo federal pede um plano nacional de mobilidade, que todos os municípios, principalmente das regiões metropolitanas, apresentem um plano de mobilidade, é basicamente um plano sustentável para uma mobilidade de um transporte limpo, inclusive não só o VLT, mas também se interligando com ciclovias, como tem em Berlim. Em Berlim você pega um ticket e você pode utilizar em ciclovias, na barca, inclusive em alguns ônibus também, né? Ninguém é contra o ônibus definitivamente, mas não se pode ter um monopólio. Por que não pode ser trilhos? Por que só pode ter pneu? Por que só pode ter ônibus? Então, é uma pressão muito grande que exerce a indústria automobilística no país, que massacra a população. Quem sofre é a população. E aqui em Cuiabá, nós levantamos, não foi fácil, eu tive que procurar o Ministério do Desenvolvimento Regional, tive que procurar o Tribunal de Contas, tive que procurar o governo do Estado, que fechou as portas. Lamentavelmente, Lorenberg, nós procuramos em todos os momentos para reuniões, né, para discutir o assunto, inclusive com o setor ferroviário nacional, mas não fomos ouvidos. Existe o quê? É uma imposição
para colocar um transporte. Quem vai pagar o pato é a população e a prefeitura, que já gasta mais de 50 milhões por ano para manter esses ônibus. Coordenador, Sim. Na minha pergunta, eu pedi para o senhor trazer um ponto positivo do projeto almejado pelo governador do estado. Eu estou acompanhando atentamente, o nosso amigo telespectador também está, e o senhor não levantou nenhum ponto positivo. Não existe nenhum ponto positivo na defesa ferrenha do governo e do governador Mauro Mendes na troca do modal? Não existe. O VLT ganha em todos os quesitos do BRT. O BRT é um transporte totalmente ultrapassado. Senão não haveria sentido estar aqui, né? Não haveria sentido as cidades no mundo, como Londres, Paris, Budapeste, Bratislava, Jerusalém, tantas cidades, aqui no Equador, Cuenca, Estados Unidos, vários, que é o país do automóvel, estarem investindo em trilhos, porque elas estão sufocadas. O BRT é um transporte totalmente ultrapassado. Ele não resolve o problema, ele está sendo banido das grandes cidades. Na Europa, inclusive, tem já data marcada para que esse transporte, não só o ônibus, mas também veículos movidos a combustível fóssil, não circulem mais, como na Suécia em vários e outros países, principalmente os países nórdicos. Então, respondendo a sua pergunta categoricamente, tudo que o governo colocou, lamentavelmente, sobre o BRT, ele não tem embasamento. Porque, veja só, chegaram a colocar uma tarifa até em centavos, Paulo Lorenberg. Ora, como é que vai se colocar uma tarifa em centavos se não existe projeto executivo? Realmente é uma falácia, não se pode brincar com isso, que o BRT, por exemplo, ocupa mais espaço que o VLT. Como é que vai acomodar isso na Avenida da Prainha? Tá certo? Então, é realmente um absurdo. Todas as argumentações, por exemplo, que o BRT iria gastar menos, o governador enviou uma mensagem para a Assembleia para aprovar 500 milhões em empréstimo. Ora, o governador não ouviu a proposta do movimento, que é a proposta dos engenheiros, do Instituto de Engenharia de Mato Grosso e São Paulo, e do grupo de trabalho que foi criado. Inclusive, o doutor Jean Pejo estará aqui na segunda-feira e poderá falar com mais propriedade que eu. A proposta do movimento é uma parceria público-privada, aonde o Estado não precisa mais gastar um tostão de dinheiro novo para concluir o VLT. Por quê? Porque o que existe na conta do VLT, da sobra de 1 bilhão, existe 193 milhões na conta, que está parado. Esse dinheiro é suficiente para terminar a primeira etapa, aeroporto, porto, centro. Porque Várzea Grande já está com 70% da obra concluída. A ponte do Rio Cuiabá está pronta. O restante será iniciativa privada. Irá operar, irá concluir até o CPA e até o Cospó. Portanto, diferente do que o governador está falando, que vai gastar mais 1 bilhão ou não sei quantos milhões com o VLT, não vai gastar mais nada. O dinheiro que tem na conta, por uma parceria público-privada, conclui-se o VLT. Okay. E Várzea Grande só, em apenas 8 meses, estaria o VLT circulando, porque tem 3,5 km de trilhos eletrificados prontos ali. E me diz uma coisa, e você que está aí assistindo ao programa Opinião, o que você pensa disso tudo? Essa novela aí, ó, VLT, concorda aqui com o Vicente Voolo Filho? Tem que ser o VLT, já começou, já gastou uma dinheirama, tem que colocar aí para funcionar. Ou você entende que o governador Mauro Mendes está certo, porque ele, segundo ele e segundo o governo, se orientou por uma equipe técnica e levantou essa viabilidade pelo BRT, do ponto de vista econômico, do ponto da economicidade, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da flexibilidade e uma série de outros itens que o governador apresentou aí quando decidiu pelo BRT. E aí, o que ele fez? Mandou lá para a Assembleia assinou embaixo, aprovou aí a mudança do VLT pelo BRT. É o que há por enquanto, mas aí tem toda uma força por trás aí tentando demovê-lo
e trazer de volta aí a decisão pelo VLT, Veículo Leve sobre Trilhos. Opine conosco, a sua participação é muito importante. 99932-2529 para você interagir aqui com o programa Opinião, que vai dar um tempinho só agora e volta já já. Instante só. Muito bem, aqui estamos de volta com o programa Opinião ao vivo na TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Eu quero mandar uma boa noite a você que se liga pela internet aqui no Opinião, na página da TV Pantanal, né, no Facebook, e também pelo www.gazetadigital.com.br. Aonde quer que você se encontre, com quem quer que você se encontre, como quer que você se encontre. Uma ótima noite, muito obrigado pela companhia, viu? E ó, quer participar, falar de VLT? Qual que é a sua opinião? Esse rasgo que tem aqui ó, na Avenida do CPA, vai lá da FEB, depois vai lá no Comando Geral, depois segue lá para o Cochipó, pela Financo. Enfim, rapaz, o que você acha disso tudo? Defende o VLT, BRT? Eu quero ouvi-lo. A opinião que a gente mais valoriza aqui é do nosso telespectador. Olha, para falar em Gazeta Digital, vamos ver o que temos de mais importante nesse momento no Gazeta Digital, no GD. Olha aí, ó, pandemia de novo, para variar. 9 óbitos em Cuiabá. Mato Grosso registra 30. Eu falei 30 e você não leu errado, não. Mato Grosso registra 30 óbitos e são registrados aí 6 hospitais já estão sem leitos de UTI. Conforme os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, a 6 dos 21 hospitais de tratamento contra a Covid-19 estão acima da taxa de ocupação, sendo que o Hospital e Pronto-Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck, em Barra do Garças, que fica a 520 quilômetros de Cuiabá, está com 2 leitos bloqueados. Nas últimas 24 horas, Mato Grosso registrou 30 óbitos, 1.486 novas confirmações de casos, contabilizando 5.968 óbitos e 259.946 infectados. Das mortes registradas, 9 foram em Cuiabá, sendo 6 homens e 3 mulheres. Várzea Grande registrou um óbito de uma mulher de 82 anos. A taxa de ocupação está em 96,45%, havendo uma leve diminuição desde a última quinta-feira nas UTIs adulto e em 49% para enfermarias adultas. Governo estende horário para supermercados e restaurantes. O governo de Mato Grosso alterou as medidas restritivas contra o contágio da Covid-19 e estendeu os horários de funcionamento permitidos para supermercados nos sábados e para restaurantes aos finais de semana. As alterações do novo decreto serão publicadas em edição extra do Diário Oficial ainda nesta sexta-feira, dia 5. As medidas restritivas começaram a valer nesta quarta-feira e têm validade de 15 dias. De acordo com o novo decreto, os supermercados e estabelecimentos que vendem produtos alimentícios poderão ficar abertos nos sábados até às 7 horas da noite, aspas, vedado o consumo de bebidas alcoólicas no local. Antes, a permissão desse ramo nos sábados era das 5 às 12 horas. Já os restaurantes, inclusive os localizados em shopping centers que poderiam atender até o meio-dia nos sábados e domingos, agora poderão funcionar até às 2 da tarde no final de semana. A alteração não se aplica às demais lojas dos shopping centers. www.gazetadigital.com.br, onde você se informa e se informa muito bem. Obrigado. Eu quero, antes de seguir aqui com o Vicente Vuolo Filho, falando de VLT, esse modal que está aí sendo defendido por muitos,
O Lorenberg, eu falei da história dessa questão da pandemia propriamente, não é? E por que não se abrir aí hospitais de campanha ou outras unidades, ou por que não se cria novas unidades de UTIs no estado de Mato Grosso? Você viu que a situação de Barra do Garças, lá em Sorriso não é diferente, em todo lugar, 96% de ocupação. O governo está alegando aí, rapaz, essa história de que não se consegue material humano, não se consegue os profissionais para gerenciarem, tomarem conta das UTIs. Você acha que tem fundamento isso aí? Qual que é a sua avaliação aí? Se eu tenho uma opinião, e eu não sou médico e nem técnico, que poderia se fazer um levantamento no país, o estado onde, se houver um estado onde a Covid não está tão intensa assim, fazer como é que fala, uma troca, né? Um intercâmbio de parceria. uma parceria de material humano, quer dizer, vamos remanejar. O Ministério da Saúde podia fazer isso, mapear, aqui no estado do Tocantins, por exemplo, está baixo aqui, mas temos bastante, levanta-nos junto aos Corems, aos CRMs da vida, quantos tem, vamos remanejar por força de lei. Lá no Mato Grosso está precisando, o negócio está feio. Lá em Manaus, lá no Amazonas está feio. Mas a opinião, eu estou falando de forma muito por cima, tem que ver os meandros aí, a questão da burocracia. O que você pensa dessa alegação do governo? Meu amigo Paulo e amigo telespectador, em parte, o governador tem razão, em parte, porque está faltando, sim, material humano para atender toda a demanda. E não é só em Mato Grosso, não. No país todo está faltando isso. Mas o que me causa maior estranheza, esta mesma frase do governador, eu ouvi antes de terminar o primeiro semestre do ano que passou. Isso significa dizer, amigos, que não houve um planejamento e planos de ação para combater o coronavírus, para estimular a saúde pública no Brasil, e não apenas em Cuiabá, não apenas em Mato Grosso, mas no país todo. Se você for para o Rio Grande do Sul, não tem vaga na UTI em hospitais públicos. Se você for em Santa Catarina, pior ainda, não tem. Na Bahia, pior ainda. Não estou falando nem do Rio de Janeiro e nem de São Paulo, que a situação é muito mais grave do que nesses outros estados que eu mencionei. Isso significa dizer, amigos, que infelizmente os governantes brasileiros, o presidente da República, os governadores do estado e os prefeitos, sobretudo das grandes cidades, não se atentaram para uma coisa muito simples, darem as mãos para combater o inimigo comum de todos nós, que é o coronavírus. Não fizeram isso. E o mais grave ainda, amigo, só para que haja uma reflexão, no dia 20 de fevereiro até dia 2 de março, só em Mato Grosso, morreram 245 pessoas. Dia 20 de fevereiro a 2 de março, portanto, 12 dias, morreram 245 pessoas. Só em Cuiabá, 80 pessoas morreram. Só em Várzea Grande, 27 pessoas morreram em 12 dias. Olha, isso não é natural, não é comum. Todas essas pessoas morreram por uma causa só, por uma doença só. Isso não é comum e não é natural. Infelizmente, no Brasil todo, faltou aquilo que eu falava logo no começo, planejamento. Ficaram muito mais preocupados e ainda estão, alguns políticos que ocupam cargos no Executivo hoje no Brasil, estão preocupados com as eleições de 2022. Aí, portanto, esse é Lorenberg Alves, dando opinião aqui. Olha, estamos entrevistando nesta noite aqui o Vicente Volo Filho. Ele coordena o movimento Pro-VLT. Tem participação aqui, coordenador, via WhatsApp, telespectador participando conosco. Está aqui na tela, vamos colocar aqui na tela que eu vou ler aqui, ó. Excelente entrevista, compartilho da mesma opinião. Os políticos de hoje amam a politicagem, lamentavelmente
são movidos ao desvio de recursos. A pandemia é prova cabal disso. Mato Grosso e o Brasil nunca receberam aí tantos recursos, e aonde foram aplicados em contratações, esse é o vírus que precisamos matar. Creio que se a população informada as duas opiniões e fossem ouvidas, sem sombra de dúvidas, seria o ideal para quem realmente usa aí o transporte público. Eu sou a favor do VLT, não faz sentido destruir o que já foi feito. Atenciosamente, Eli Esteves. Eli pode ser ela, mas seja quem for. Eli, muito obrigado aí pela sua participação aqui, dando a sua opinião. Daqui a pouquinho tem mais opiniões aqui. Você pode mandar a sua 99932-2529. Alguém que compartilha com a sua opinião aqui, meu caro. Começou falando de saúde, mas ele acabou terminando aqui com o transporte público. Uma análise bem típica, bem própria dele. Exatamente. Ele disse muito bem, Esteves, a questão das obras inacabadas é muito séria no país. Nós precisamos romper essa cultura do atraso. Segundo fonte do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Brasil gasta 300 bilhões por ano com prejuízos com obras inacabadas. Aí o governo fala que o VLT é sinônimo de corrupção. Não é, governador. São 402 cidades no mundo que existe o VLT sem corrupção. Se houve corrupção no VLT, porque até agora nada foi apurado, tem que ser punido exemplarmente como em qualquer obra. E se apurado foi, tem recursos correndo aí na justiça, já se detectou que ali houve muita roubalheira, não foi pouca não. Pois é, mas pune-se então os responsáveis, mas a obra tem que ser finalizada. Sabe por quê, Paulo? Porque se tiver corrupção na construção de um hospital, de uma rede de esgoto, como é que fica? Para a obra e não entrega para a sociedade também? Não. Pune-se os responsáveis e termina a obra. Então, nós não podemos, mesmo porque, até tem que ser esclarecido, porque a planilha que o Tribunal de Contas do Estado aprovou tem mais de 600 milhões aplicados em infraestrutura, que é o viaduto do aeroporto, a estação de passageiros em Várzea Grande, o viaduto da Avenida da FEB, a ponte de concreto 224 metros sobre o Rio Cuiabá, o viaduto da Cefaz, o viaduto da MT 040, 294 vigas de concreto para a ponte do Rio Cochipó. Tudo isso foi feito com dinheiro do VLT. E existem 500 milhões ali aplicados no Centro de Controle e Operação, que nós vamos mostrar na segunda-feira, onde estão 40 trens, 280 vagões, que foram adquiridos diretos da Espanha, atravessaram o Oceano Atlântico para chegar aqui, computadores, sistema semafórico, trilhos, catenárias, toda uma mega estrutura, 4 galpões. Esse dinheiro não pode ser jogado no lixo. Tem o projeto executivo, o projeto básico foi feito, licença ambiental. Então, foram investidos mais de R$1 bilhão e tem uma sobra de 193 milhões. Por todo esse dinheiro, o governo do estado paga 4 milhões por mês até 2047, mesmo o VLT não funcionando. Então, isso é um absurdo. E, além disso, o contribuinte paga também para a manutenção desses trens que estão lá no CCO. Ok. Mais uma participação aqui via WhatsApp, rapidinho, ainda neste bloco aqui, porque o bloco está chegando ao fim. Alguém está participando conosco dizendo o seguinte, ó, já que existem 193 milhões de reais parados na conta, por que não terminou o trajeto Várzea Grande ao centro de Cuiabá? Outra coisa, quem vai custear a energia do VLT? Quanto vai ser o gasto em KVA, eu imagino, né? O Marco que está perguntando aqui, KWA deve ser KVA, né? O Marco que está participando aqui conosco aqui. O Marco, é muito importante, com certeza você não pode
colocar só o custo. Esse que é o erro do Brasil. Tudo que é mais barato, tudo que é mais fácil, nós devemos viabilizar. Olha a situação da logística no Brasil, por exemplo. Nós estamos reféns dos caminhões, que a qualquer momento pode parar o país, porque 65% a 70% do transporte de carga é feito por rodovias. A mesma coisa na cidade. A Prefeitura de Cuiabá gasta mais de 50 milhões para manter os ônibus poluentes e a superlotação. Subsídio existe, né? Então, com uma diferença do VLT, Marcos, que é muito importante sua pergunta, quem irá bancar o VLT, os trilhos, as calçadas e a estação de passageiros é a concessionária. Portanto, menos custo para a Prefeitura. Quem banca hoje o asfalto dos ônibus e, se for implantado o BRT, a calçada, o asfalto, enfim, a estação de passageiros é a Prefeitura. Então, existe uma diferença muito grande e o VLT ele se torna muito mais econômico para o município e para o Estado e melhor para a sociedade. Ok, Vicente Vuolo Filho falando com a gente aqui ao vivo. Dá tempo para mais um aqui nesse bloco ainda? Ou Caroline, me fala a voz do além aqui? Em 2 minutos. Em 2 minutos eu vou fazer aqui, em 30 segundos, uma pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp também. E o senhor responde também em 1 minuto. O senhor acredita que ainda vingará o VLT se o governador e também a classe política decidiram pelo BRT? É o Benedito Amorim. Obrigado, Benedito. Boa noite para você e sua família também. Benedito Amorim, um grande abraço para você. Não tem condições de ser implantado o BRT, porque o governo do Estado tem que submeter à Prefeitura o projeto executivo que não tem. E a Prefeitura pode aprovar ou não. E a Prefeitura é contra a instalação do BRT. E, portanto, eu tenho plena confiança, até porque eu já tive audiência no Ministério do Desenvolvimento Regional e na Caixa Econômica em Brasília, e o contrato, é claro, proíbe a troca de modal. Por isso, a nossa luta persiste e na segunda-feira nós iremos mostrar que esse dinheiro que foi investido é perfeitamente possível e mais barato para concluir o VLT. Você sabe que o prefeito Emanuel Pinheiro tem entrado na justiça, tem perdido suas ações justamente nessa defesa aí do VLT e o governo do Estado, né? Quando ele é antagônico à decisão do governo, tem decisões aí, pelo menos 2 que eu vi aí, que a justiça tem se manifestado favorável à mudança aí do... Mas eu acredito, Paulo Coelho, que o prefeito deveria ser mais incisivo, não precisaria nem entrar na justiça, porque só sai o BRT se o prefeito trair a população e assinar o alvará. Portanto, sem autorização da prefeitura não tem BRT. E tem Várzea Grande também, não pode esquecer de Várzea Grande não, que tem outra prefeitura, outro prefeito, que aliás vai estar conosco aqui na quarta-feira, o Calil Baracate, ao vivo aqui no programa Opinião. Vamos falar sobre isso também, VLT. E o Emanuel Pinheiro já marcou 2 vezes com a gente aqui e não pôde vir. Vamos tentar, na semana que vem, a mulher dele, a Márcia Pinheiro, estará aqui conosco na terça-feira, né? É isso. O Opinião dá um tempinho só e vai para um breve intervalo comercial. Antes, eu quero dizer, se você tem alguma pergunta, dá tempo, manda para a gente aqui, 99932-2529. O assunto é VLT. A gente volta já. Estamos de volta aqui ao vivo pela TV Pantanal, programa Opinião com Vicente Vuolo Filho, ele que é coordenador. Ele é coordenador desse movimento pró-VLT, que não é de agora que ele existe, não. E agora está tiririca da vida, porque já tem uma decisão aí política de troca do VLT pelo BRT. O Vuolo disse aqui que não vai vingar o BRT em função disso, daquilo, aquilo outro, umas questões técnicas aí de viabilidade. Eu vou dar uma problematizada ainda mais aqui na entrevista, Vuolo. Vocês não sabem o que tem lá, com que estado que está a estrutura física desses vagões, dos trilhos, da parte operacional. Tem muita tecnologia envolvida ali, investida ali. E como é que o senhor vem aqui e defende o VLT e dizendo que não vai ter esse investimento todo
mas sem saber se aquilo que está lá ainda dá para aproveitar. Anos e anos ao relento. Como que a gente pode garantir, sendo que a vistoria ainda vai acontecer segunda-feira? Muito importante a sua pergunta, que é um ponto fundamental da visita técnica, porque nós, contribuintes, pagamos para que o Estado mantenha tudo em perfeito estado. É obrigação do Estado manter todos os 40 trens, 280 vagões e zelar pelos computadores, aparelhos que estão lá. Então, o contribuinte paga por isso e paga o empréstimo de 1 bilhão que foi feito. Então, o que a população tem que entender bem? Existe 500 milhões investidos ali no Centro de Controle de Operação, com os trens e aparelhos que estão lá dentro, os galpões que foram construídos. E tem 600 milhões de investimento que foram investidos nesses viadutos, 3,5 km de trilhos, em Várzea Grande e Cuiabá, dos quais 70% está pronto em Várzea Grande. Então, por isso que não faz sentido nenhum o Estado, que está pagando 4 milhões por mês por esse empréstimo até 2047, mesmo o VLT não funcionando, jogar isso no lixo. Não tem sentido. E o Ministério do Desenvolvimento Regional em Brasília está abismado, a própria Caixa Econômica. Eu tive lá reuniões, audiências, estive no Palácio Planalto também, para levar isso. Realmente não é porque uma decisão unilateral, o governador não discutiu com a sociedade, aliás, a audiência pública não teve. O governador não pediu uma audiência pública, ele mandou uma mensagem pedindo um empréstimo para o BRT de 500 milhões sem ter projeto executivo. O Ministério Público tem que saber disso. Nós fomos ao Ministério Público, eu pedi audiência, fui recebido pela procuradora Denise Vessarenko, fui recebido pelo doutor Luiz Augusto Santos Lima, que é o subprocurador do Ministério Público Federal também, por indicação do doutor Augusto Aras. Olha só, eu vou só intervir aqui, fazendo o papel do advogado, né, do coisa ruim, fazendo o papel do outro lado. Do outro lado, não foi só o governador, não. A Assembleia endossou isso lá. E a Assembleia considerou que houve um respaldo técnico. Foi por isso que ela aprovou. É evidente que foi decisão política? Não tem a menor dúvida. Agora, se tem que responsabilizar, e aí eu não falo de forma pejorativa, tem que colocar os deputados que votaram e aprovaram a mudança aí, não é? Então, ela pode ter sido unilateral no sentido de não ter ouvido a população, audiências públicas, etc., mas teve a conivência do Poder Legislativo aqui do Estado de Mato Grosso. Só para deixar isso Com também... certeza eu quero reafirmar isso. Lamento que essa política do toma lá da cá esteja sendo priorizada nesse governo Mauro Mendes. Foi o que aconteceu na Assembleia Legislativa, onde se aprovou uma mensagem sem ter debate, sem ouvir todos os lados, sem ter um projeto executivo. Então essa velha política tem que acabar. A população, eu estou muito à vontade porque eu sou uma pessoa independente, esse movimento é cívico e partidário, não tenho mandato eletivo, não tenho cargo público. O senhor é filiado a algum partido? Não, qual partido? Não sou filiado a nenhum partido e amo esta terra. E é filho de Vicente Vuolo, Eu senador. amo essa terra e o governador tem que respeitar esta terra. Lemberg, por favor, esteja à vontade aí, professor. Ô, coordenador, eu vou aproveitar a carona, tanto das perguntas que o Paulo fez, como das respostas, mas trazendo um outro dado. E aí a minha primeira provocação é exatamente essa. O que levou o governador a mudar de opinião? Porque veja, coordenador, no dia 24 de julho de 2018, o então candidato ao governo do Estado, Mauro Mendes, deu uma entrevista a um programa de televisão, o Resumo do Dia, onde ele foi muito claro naquela entrevista. Ele disse o seguinte, olha, ele prometeu que iria priorizar o VLT. Ele prometeu que iria resolver a obra do VLT, no máximo em 1 ano. Ele não falou em trocar o modal, ele falou em resolver, em concluir a obra. Depois de 2 anos,
no mês de dezembro do ano passado, ele troca o modal. O que levou ele, na opinião do senhor, com todo o conhecimento que o senhor tem, o que levou ele a mudar isso? Foram os relatórios elaborados e entregue ao governador no mês de abril, no começo de abril deste ano, do ano passado, melhor dizendo, do ano passado, aqueles relatórios feitos pela comissão especial criada lá no Ministério de Desenvolvimento Regional, ou foram estudos internos no governo do Estado? O governador, ele deu essa declaração, que inclusive eu cheguei a escrever um artigo sobre isso, sobre esse compromisso assumido, e mudou de opinião no início do governo, dizendo que poderia trocar o modal. Foi aí que nós lançamos o movimento Pró-VLT no dia 30 de maio de 2019, na Câmara Municipal de Várzea Grande, justamente porque ali está concentrada a maior parte das obras em respeito, que o VLT tem que sair dali. O governador, na verdade, não estudou o projeto. Ele não leu as planilhas e ele, como engenheiro, deveria saber todos os tópicos, todos os itens que foram investidos ali. Ele deveria ter convocado a sociedade para debater o assunto e ouvir o que é melhor para a cidade. Ele não fez isso, ele não debateu, ele fugiu de todos os convites que foram formulados a ele e tomou uma decisão unilateral. Quando você não tem transparência nos atos, isso gera dúvidas. Então, o que aconteceu? O que levou o governador a tomar essa decisão, ao certo, nós não sabemos, mas num futuro bem próximo, nós vamos saber. De uma coisa clara, é uma decisão contra a sociedade. O povo cuiabano quer o que existe de melhor em mobilidade urbana no mundo. O que o senhor pensa do plebiscito proposto? Participaram de uma reunião aí recentemente na Assembleia o próprio Emanuel Pai, o Emanuel Filho e mais uma série de outros deputados propondo aí apresentando essa proposta aí do plebiscito, para saber o que o povo pensa realmente. Eu sou contra o plebiscito, não faz sentido, disse isso já, inclusive escrevi um artigo plebiscito não, VLT sim. Na própria audiência pública, o prefeito foi muito infeliz porque nós tivemos uma eleição agora há pouco, nós estamos numa pandemia, isso gera gastos. E outra coisa, o povo não conhece o VLT, nunca andou de trem. Como é que vai opinar sobre um projeto que não existe ainda de fato? Então, não é o momento de palanque, nós queremos a solução, Paulo. Nós estamos cansados, o povo está cansado de ficar protelando, de discursos. Mas se não ouviu o povo, já não se ouviu lá nas audiências públicas, já é um erro, né? Mas se não ouviu o povo, pelo menos em algum momento, fica difícil tomar uma decisão de forma... o senhor está dizendo aí, não, o povo quer o VLT. Isso é uma afirmação de um lado, né? O outro lado está dizendo assim, não, o povo quer o que é mais viável, mais econômico, mais isso, mais aquilo, com toda uma narrativa lá. Então, de algum modo, tem que ouvir a população, por pesquisa, plebiscito, ou seja lá o que for. Mas o prefeito representa a população. Ele foi reeleito e o governador representa o Estado. Exato, com o discurso do VLT. E ele, como a maior autoridade no município, como eu disse aqui já no início do programa, só sai o BRT, a troca de modal, se o prefeito autorizar. Não se pode impor, isso é uma lei federal. O governo não pode, no município, impor uma obra sem autorização do município, isso não existe. Então, não tem que ter desespero, o prefeito está muito à vontade para receber o projeto, se for encaminhado, que eu não acredito que não tem. O governador não tem projeto executivo. Então, como é que vai encaminhar, está defendendo o edital, uma série de coisas, se não tem projeto? Então, realmente, nós precisamos, e por isso a visita técnica
e estamos aqui justamente na televisão para dizer toda essa farsa que eu já disse na audiência pública da Assembleia Legislativa e reafirmo aqui na TV Pantanal. Professor Lorenberg. Pois é, ainda caminhando nessa mesma onda, Mesmo trilho. nesse mesmo trilho, resumindo mais rapidamente, o que o VLT pode representar para a cidade? Eu estou falando para a cidade, sobretudo para o disciplinamento e a reorganização da cidade e para benefício do conjunto da população. Ele, em primeiro lugar, ele vai significar uma melhoria na qualidade de vida da população, porque nós iremos respirar um transporte mais limpo, né, ecologicamente correto. Segundo, que haverá uma valorização de toda a região mobiliária de Cuiabá, podendo, inclusive, o comércio planejar, porque tendo um transporte rápido, eficiente, seguro, moderno, pode-se investir mais em lojas, no comércio e até fazer parcerias com o próprio trade do VLT. Os lojistas, o turismo será incentivado. O aeroporto onde desce os turistas, boa parte, né, dos turistas, ele já poderá pegar o VLT e caminhar até o centro, os hotéis da cidade, fazendo uma interligação com outros meios de transporte. E outras pessoas que virão do interior para passear. O VLT, ele não será só para o trabalho, só para o estudante. Será um verdadeiro passeio. Veja só, eu estive visitando o arcebispo de Cuiabá, Dom Milton, que deu apoio e me confessou o seguinte: Paulo Lorenberg, o meu sonho, o maior sonho é andar nesse VLT. Eu quero descer a igreja Bom Despacho, até a prainha, pegar o VLT e tomar um cafezinho lá no aeroporto. É isso que a população quer. Ela quer qualidade de vida. Ela quer passear, deslizar nos trilhos, como acontece em outras cidades do mundo, Lorenberg. Nós não podemos só aplaudir as coisas boas que tem lá fora. Nós podemos fazer aqui, inclusive, melhores. Então, o VLT, ele representa tudo isso. Mais rapidez, mais conforto, mais segurança, porque o centro de controle, ele controla com eficiência. Ele tem tecnologia com câmeras de segurança, então, para atender o fluxo de passageiros. Irá ter uma modernização na cidade, outros incentivos virão. Então, já o BRT é um retrocesso total. É o que as cidades do mundo estão tirando, o governador quer retroceder. Mas eu estou dizendo, coordenador, e desculpa eu estar insistindo nesse ponto, na reorganização da cidade e no disciplinamento da cidade, no que diz respeito, inclusive, o próprio trânsito. O que o VLT representa nessa história? Pedi para o senhor responder em 40 segundos para a gente encerrar o programa, porque já não tenho muito tempo mais. O VLT não será só esse frontal. Os 40 trens que estão lá são suficientes para expandir o VLT por mais 50 quilômetros sem precisar comprar novos trens. Então poderemos, por exemplo, Fazenda Grande ir até Univague, Cristo Rei, e em Cuiabá outros bairros também. Então o VLT é apenas uma primeira etapa, esses 22 quilômetros. A cidade do Porto, que é bem menor do que Várzea Grande, ela começou com 8 quilômetros e hoje tem 80 quilômetros de trilhos. Então, portanto, o VLT, ele é o que representa o que se tem de mais avançado no mundo. É o transporte sobre trilhos, é o metrô de superfície, o metrô subterrâneo e o VLT. É isso que nós queremos para Cuiabá e Várzea Muito Grande. bem, esse Vicente Vuolo Filho, coordenador do movimento Pro-VLT, o programa Opinião agradece a sua participação, a sua vinda, a gente vai acompanhar aí o resultado, pelo menos, dessa vistoria de segunda-feira e sucesso aí na sua luta, na sua bandeira. Obrigado, me deu aqui um bonezinho também com a bandeira nacional, obrigado, tá? E um bom fim de semana para o senhor. Muito obrigado pela participação. Você, o querido Lorenberg também, e dizer que é uma luta muito sofrida, dolorosa, mas que vale a pena. Nós não estamos acostumados e sem a participação, eu sozinho não vou para lugar nenhum. É com vocês e conscientizando a população. Okay. Nós temos que transformar a consciência. É isso que estamos fazendo aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Lorenberg Alves. Bom fim de semana. Se cuida, rapaz. A todos nós. Cuida, todos coloca nós. Máscara para tudo aí.
E você também se cuida, viu? Segunda-feira a gente se encontra às 7h30 da noite aqui. Entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi, às 7h30. Não perca, segunda, dia 8, Max Russi aqui no Opinião. Se cuida de novo e se cuida sempre. Saúde em primeiro lugar, viu? Fica bem, fica com Deus também.